Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós iremos falar sobre Maquiavel. Nicolau Maquiavel nasceu em 3 de maio de 1469 em Florença e faleceu em 1527 por ocasião de uma doença. Maquiavel era um diplomata, pertencia à família de políticos, sempre ocupou cargos na administração do Principado, como secretário, conselheiro, Viveu em Florença, na Itália, e defendia que existia apenas dois tipos de governo, o Principado e a República. E as suas principais obras, O Príncipe e a Mandrágora. O Príncipe ele escreveu em dedicatória ao Príncipe Lourenço II de Médici, como forma de manter-se no poder sem ser odiado pelo povo. E ele tinha como intenção conseguir um cargo na administração do Principado. Maquiavel, então, vive num período que compreende o Renascimento, e no Renascimento predominava a razão, de que o homem, Deus dá a razão ao homem e este a usa para conhecê-lo melhor. E nas obras artísticas, seja literatura, poesia, pintura, é destacada traços humanos. E o Renascimento é uma volta e um elogio às concepções artísticas da Antiguidade Clássica, que é conhecido também como classicismo. Quando Maquiavel escreve a obra O Príncipe, estabelece-se uma ruptura da ética cristã antiga com a política. Na antiguidade, o homem era o animal político, o zoon politicum por natureza. O homem nascia predisposto a participar da política. A política estava ligada à ética. No cristianismo, a política era vista como direito divino, vontade de Deus, então era Deus que nomeava os príncipes, os reis, os imperadores. E com Maquiavel há essa ruptura. A política agora ela independe da moral cristã, da ética cristã. A política torna-se arte de governar, laicidade, ou seja, não necessita mais da visão cristã, da visão antiga. Maquiavel inaugura um momento realista na política. Ou seja, esse momento realista se baseia de que o homem age de fato, ou seja, a tradição mostrava que o homem era bondoso, capaz de agir de modo ético e religioso sempre. Com Maquiavel, essa visão torna-se diferente. Maquiavel vai dizer que os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avessos ao perigo, ávidos de ganho. Citação. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Maquiavel ele é visto também como um utilitarista, porque ele diz que as ações, a ação imediata e eficaz, no sentido de eu farei alguma coisa, seja bom ou mal, se isso me for útil, se tiver alguma utilidade para a ação que eu pretendo fazer.
Para Maquiavel, a ciência política só tem sentido se propiciar o melhor exercício da arte política, né? Para ele também, a moral política distingue-se da moral privada, uma vez que a ação política deve ser julgada a partir de circunstâncias vividas e tendo em vista os resultados alcançados na busca do bem comum. Aí a gente volta um pouquinho do utilitarismo, né? Fazer uma ação tendo em vista os resultados que ela irá produzir. E, para Maquiavel, a política é um jogo de aparências. Na imagem a seguir, vocês verão um pouco disso. A ética de Maquiavel analisa as ações não mais em valores concedidos anteriormente, mas sim em vista das consequências dos resultados da ação política. Não é não ter ética, mas é que agora ela deve ser centrada nos critérios de utilidade para a comunidade. Ou seja, se for útil à comunidade, ao príncipe, o governante, ser cruel com alguém que está causando caos ao seu governo, então que assim o seja. É melhor, por exemplo, ter um grupo ou pessoa desmantelado, desfeito, ou até assassinado, né, do que ver um governo inteiro desmoronar. E aí causar mais caos naquele ambiente social. Só que Maquiavel repudia o tirano e os políticos corruptos que usam do poder para benefício próprio, né, e não o comunitário. Dois conceitos são muito caros em Maquiavel, que é a fortuna e a virtude. A fortuna é a ocasião, o acaso, a sorte, o imprevisto, né? É representado nessa imagem da deusa Fortuna, que gira a roda da vida, né? E horas a gente está bem, outras horas a gente está ruim, né? E a virtude é a capacidade do príncipe, né, em controlar as ocasiões e acontecimentos do seu governo, das questões do principado. Ou seja, o príncipe vai vivenciar coisas que estarão no imprevisto e é diante desses imprevistos que ele deve se posicionar para agir de modo, né, a controlar esses imprevistos, né? Ter o menos desastre possível, vamos dizer assim. Ou seja, um exemplo, há situações que será necessário o uso da violência e que ela vai ter um resultado positivo. Mas há situações em que, se você usar uma determinada violência, você pode desencadear revoltas e desestabilizar o principado. E aí é nessas situações que o príncipe deve ter um jogo de cintura, vamos dizer assim, para não deixar com que o seu principado, o seu governo, se arruíne, vire pedra sobre pedra. Bom, gente, para encerrar uma pequena revisão. Maquiavel rompe com o idealismo na política, né? Ou seja, o homem não é bom, não é misericordioso, não é bondoso. O homem, ele é. Né? Institui uma visão pragmática do governante, então as decisões que o governante tomar, ele deve tomar tendo em consideração as ações que essas atitudes que ele vier a tomar vão refletir no seu governo, né? Justifica o absolutismo no sentido de que o príncipe deve fazer de tudo para se manter no poder, muitas das vezes até usar de violência, né, para não desestabilizar o governo. A fortuna, né, é o contexto móvel no qual o governante está inserido, ou seja, o acaso, o imprevisto, a sorte. A virtude é sabedoria, né,
as ações práticas do governante para manipular o contexto, a fortuna a seu favor, ou seja, as ações que acontecem no imprevisto, na sorte, o governante deve ter a sabedoria para que não desestabilize o seu governo, né? Mas usar os imprevistos a seu favor, né? Escreve a obra O Príncipe, né? Um manual prático de política. O objetivo é garantir a estabilidade do reino, a prosperidade, o bem comum, né? A moralidade, o príncipe está acima da moralidade, das leis, né? E maquiavélico é um termo negativo, né? Maquiavélico, quando as pessoas falam maquiavélico, quer dizer que Maquiavel era ou alguém era ruim, né? Manipulador, violento até, e não é. Maquiavel apenas faz com que o príncipe, o governante, aja de acordo com que se mantenha no poder e não gere o caos social.